estou eu novamente, professora Machene, para conversar um pouquinho mais com vocês. Agora eu vim pensando nesta tarde, hoje nós estamos aqui com uma tarde muito bonita, um céu azul, um sol fraquinho, um ventinho fresco, mas muito gostoso, paisagem bonita. Enfim, eu vim aqui para falar sobre um título que se chama Ser Mãe, o que é? E vamos iniciar falando sobre o versículo 12 do Salmo 132. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu lhes ensino, também os filhos deles se assentarão no teu trono por toda a eternidade. Este será sempre o lugar do meu repouso. Ali residirei, porque assim eu o desejei. Olha o desejo de Deus para os seus filhos, famílias educadoras. Olha o desejo de Deus para os meus filhos, famílias educadoras. Que os nossos filhos se assentem no trono por toda a eternidade, pelos méritos de Cristo, nosso Salvador. Mas há um segredo para que isso aconteça. Vamos ver? Olha o que está escrito lá no livro Ser Mãe, o que é, da irmã White. Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos confiados a toda a mãe. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm vindo a considerar como uma fastidiosa tarefa deveria ser encarada como uma obra grandiosa e nobre. É privilégio da mãe abençoar o mundo pela sua influência e, fazendo isto, trará alegria ao seu próprio coração. Ela pode fazer retas veredas para os pés de seus filhos, através de claridade e sombra, em direção às alturas gloriosas do céu, mas unicamente quando ela procura em sua vida seguir os ensinos de Cristo, é que a mãe pode esperar formar o caráter de seus filhos segundo o modelo divino. Em meio a todas as atividades da vida, são os filhos o mais sagrado dever da mãe. Mas quantas vezes não é este dever posto de lado para que seja satisfeito algum desejo egoísta? Os pais estão encarregados dos interesses presentes e eternos de seus filhos. Devem sustentar as rédeas do governo e guiar sua casa para a honra de Deus. A lei de Deus deve ser sua norma e o amor deve reger todas as coisas. É esse o papel da mãe cristã, como diz lá em Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 17, que é dever da mãe cristianizar a sua casa. Essa é a unção que o Espírito Santo de Deus delega a cada mãe. Agora, cabe a cada mãe apropriar-se da dádiva que vem do alto, do dom das luzes do céu, para que a sua casa ela possa ser recepção da presença dos anjos, recepção da presença do Espírito Santo, onde sempre a palavra de Deus seja a primeira e a última coisa que seja lida em cada casa. Olha que interessante, queridos pais. Uma educação que visa levar a criança ao arrependimento, a reconhecer o erro e a adorar a Deus honrando seus pais, é na dinâmica do dia a dia que esses fenômenos são desenvolvidos. A criança deve ser levada a confiar nos pais educadores. Devem obedecê-los por amor a Deus, pois se não amarem a quem vem, como amarão a Deus a quem não vem? Essa é a proposta da educação para o céu. É de que a educação oferecida com amor, com zelo, no desenvolvimento do caráter de Deus, assim, criando uma atmosfera celestial no seu lar, você vai conseguir a confiança do seu filho, da sua filha, da sua criança. E num lar ordenado dessa forma, certamente que a criança aprenderá a obedecer por entendimento, por confiança, não por medo.
Veja o que está escrito aqui no livro Orientação da Criança. Não corrigir com ira. Vocês devem corrigir seus filhos com amor. Não permitam que eles façam a própria vontade até que vocês se irritem e então castiguem-nos. Tal correção só favorece o mal. Ficar irado com a criança que erra é aumentar o mal. Isso desperta as piores tendências da criança e a leva a pensar que vocês não se importam com ela. Imagine um pai e uma mãe que corrigem a criança na hora da raiva, do nervosismo, da impaciência, demonstra à criança que não se importa com ela, mesmo que você não queira que seja assim. Certamente, esse será o efeito negativo. Continuando. Conclui que vocês não poderiam tratá-la desse modo caso se importassem. Vocês julgam que Deus não toma conhecimento do modo pelo qual essas crianças são corrigidas? Ele sabe. E sabe também quais poderiam ser os benditos resultados se o trabalho da correção fosse feito de modo a conquistar em vez de repelir a criança. Não existe correção quando uma mãe ou um pai dizem: não sei o que eu faço com essa criança. Ou então, essa criança não me deixa em paz. Ou então, criança, vai fazer alguma coisa. E essa criança sente-se repelida, sente-se não grata na presença de um pai e de uma mãe. E o que essa criança vai procurar fazer? Então, ela vai procurar fazer exatamente aquilo que os pais sugeriram. Afastar-se dos pais. Sendo assim, não criarão laços, não criarão vínculo de amor maternal, paternal, filial. E assim quebra-se o elo da educação celestial. Ora, o pai e a mãe, a família educadora que pretendem desenvolver a verdadeira educação, a educação para o céu, é porque pretendem viver aqui na terra como deverão viver no céu. Quando vocês forem obrigados a corrigir um filho, não aumentem o tom de voz, não percam o domínio próprio. O pai que, ao corrigir o filho, dá vazão à raiva, está mais em falta do que a própria criança. A irritação jamais ajuda. Palavras ásperas e iradas não são de ordem celestial. Gritar e se irritar nunca resolvem. Queridos, eu estou pegando pequenos trechos do livro Orientação da Criança, na página 72. Agora vamos partir do último parágrafo da página 172 até o início da página 173. Ao tratarem seus filhos de forma bondosa e carinhosa, tanto eles quanto vocês receberão as bênçãos do Senhor. E vocês acham que no dia do juízo de Deus, alguém se arrependerá de ter sido paciente e bondoso para com os filhos? Olha que coisa linda! Claro que não, nunca nos arrependeremos de termos sido bondosos e carinhosos com os nossos filhos. Mas certamente que arrependimento terrível sentirão aqueles que assim não o fizeram. E pior, será um arrependimento que não terá direito ao recurso do perdão, porque já será tarde demais. Que Deus nos livre a todos de passar por um momento tão terrível como esse. Agora, para encerrar, vamos até a página 176, livro Orientação da Criança. Como último recurso, muitas vezes vocês vão verificar que, se argumentarem bondosamente com eles, não precisarão ser punidos. E esse método de lidar com os filhos os levará a ter confiança em vocês. Eles farão de vocês seus confidentes, irão a vocês e dirão: cometi um erro hoje, em tal hora, e quero que me perdoe e que peça perdão a Deus, que também me perdoe. Tenho visto cenas como essa e, portanto, sei. Dou graças por ter tido coragem, quando cometeram algum erro, de lidar com eles firmemente, orar com eles e, diante deles, conservar as normas da palavra de Deus. Alegro-me de lhes ter apresentado as promessas feitas ao vencedor e as recompensas prometidas aos fiéis. Que maravilha! Paz no lar,
diálogo. Vocês sabiam, queridos pais, que não há nenhum assunto proibido no lar cristão? A grande diferença é a abordagem. É como nós abordamos os pequenos, como nós abordamos os jovens, como a confiança no relacionamento do lar, o pai, a mãe, os filhos, com o mesmo interesse, o interesse de cada dia mais achegar-se até os pés do Salvador, confiando no grande mestre, confiando nos ensinos do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, que sempre foi manso, sereno, tranquilo. Lembra que ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que maravilha, queridos. Eu fico muito entusiasmada quando leio essas palavras. É certo que muitas vezes nós, como seres humanos, limitados, pecadores, falhamos com os nossos filhos, mas também há uma alternativa. O pai e a mãe que entendem terem falhado com seus filhos não devem se furtar de, num dado momento, pedir-lhes perdão, pedir-lhes que reconsiderem e renovem os laços de afeto, de carinho, de amizade. Por quê? Porque esses laços, eles iniciam aqui nesta terra, mas eles durarão pela eternidade. Então, se nós começarmos aqui na terra, vivendo como no céu, certamente poderemos dizer, como a palavra nos ensina e nos inspira: somos mais que vencedores. Sim, há um breve testemunho da irmã White aqui na página 178. Olha o que ela diz: experiências pessoais quanto à disciplina. Nunca permiti que meus filhos pensassem durante a infância que podiam me atormentar. Também criei em minha família outros de outras famílias, mas nunca deixei que essas crianças pensassem que podiam atormentar sua mãe. Nunca me permiti dizer uma palavra áspera ou ficar impaciente ou irritada com as crianças. Nunca tiraram vantagem de mim nenhuma vez para me provocar a ira. Quando eu estava sem paciência ou quando parecia que eu ia perder as estribeiras, dizia: crianças, esqueçam isso agora. Não vamos dizer mais nada sobre esse assunto, por enquanto. Antes de nos deitarmos, conversaremos de novo. Tendo todo esse tempo para refletir, à noite eles já haviam se acalmado e eu podia abordá-los com muita facilidade. Há um modo certo e um modo errado. Nunca levantei a mão para meus filhos antes de falar com eles, e, se eles cediam e viam o seu erro, sempre fizeram quando eu lhes apresentava isso e com eles orava. E se eram submissos, e sempre eram quando eu assim fazia, então eu os tinha sob meu controle. Nunca foi diferente. Quando eu orava com eles, acalmavam-se todos e lançavam-se os braços ao redor do meu pescoço e choravam. Sim, choravam de arrependimento e também de alívio, de conforto, por não terem tido a necessidade de serem disciplinados fisicamente, mas apenas o coração contrito. Diz que um coração quebrantado não rejeitará, ó Deus. Queridos pais e queridas mães, no mundo violento como esse que nós vivemos, nós podemos buscar de Deus a calma e a serenidade para lidar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Ainda é tempo. O Senhor Deus nos tem dado tempo para diferenciarmos-nos do mundo, diferenciarmos-nos do comportamento comum da impaciência daqueles que, infelizmente, ouvem a voz do tentador e cedem. Porque ouvir a voz do tentador, ser tentados, todos nós sabemos, não é pecado. Mas consumar o ato, sim, pode nos render uma eternidade inteira longe do nosso Salvador. E isso nós não podemos admitir, nem para nós e nem para os nossos filhos. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua família. Que o Senhor Deus possa fazer resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua família e que tenha misericórdia de cada um de nós. Isso eu peço
e desejo do fundo do meu coração para todas as famílias educadoras. Então, queridas famílias, se vocês desejarem mais detalhes, se vocês desejarem os nossos materiais, desejarem os links para os nossos vídeos e também as sugestões de literatura, visitem nosso site missãoeda.com.br.